Olá pessoal, finalmente voltei para contar quais foram as leituras mais marcantes para mim em 2014. Eu não me atrevi a fazer um top 10 nem nada do tipo, mas talvez ao fim do vídeo eu não resista e indique quais foram os meus 3 livros favoritos do ano. Por enquanto eu vou fazer uma retrospectiva seguindo ordem cronológica e eu me pergunto se uma retrospectiva não implica uma ordem cronológica. Enfim, eu vou começar mostrando quais são os livros que eu li bem no comecinho do ano até as minhas últimas leituras. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês, e indicar, é claro, é A Última Névoa, da Maria Luísa Pombal. Esse livro é dividido em 2 contos, ou algo do tipo. O segundo, A Amortalhada, é definitivamente o meu favorito e nos apresenta a Ana Maria, essa mulher, aliás, que se encontra naquele momento abstrato entre a vida e a morte. Enquanto seu corpo está sendo velado pelos seus amigos e familiares, ela revive os seus amores, a sua história, e eu achei isso fantástico, eu achei isso incrivelmente fantástico. Tanto a aura que a autora constrói, tanto a ideia em si e os personagens que aparecem são todos tão diversos, mas tão parecidos. A Maria Luísa Pombal escreve de uma forma simples, mas muito sensível. Foi um dos únicos livros em que eu terminei de ler e falei, poxa, tá aí algo que eu gostaria, tá aí algo que eu poderia escrever. É um livro que, como você deve ter presumido, flerta com o fantástico e, enfim, é uma das coisas que eu mais aprecio na literatura. O segundo livro que eu quero mostrar também foi escrito por uma mulher e é o Três Mulheres Fortes, da Marie alguma coisa. Bem, primeiro, eu odiei esse título, mas foi precisamente isso que me atraiu para o livro. Quando eu li, e o mesmo aconteceu com A Última Névoa, eu estava num momento muito ruim na minha vida, um momento em que eu precisava me apegar a uma história maior que a minha para, sei lá, conseguir sobreviver ao dia. Dividido em 3 partes mais ou menos independentes, o livro evidentemente conta a história de 3 mulheres que se veem diante das desgraças da vida. E a autora conseguiu construir cenas incríveis, cenas muito tristes, mas muito belas e que permanecem com você, mesmo que você não lembre direito da história, mesmo que você tenha deixado o livro há um bom tempo, tenha terminado o livro há um bom tempo. E o próximo livro incrível que eu quero mostrar para vocês é Pergunte ao Pó, do John Fante. Aqui nós temos a história de Arturo Bandini, esse aspirante escritor que vive morando num hotel miserável de Los Angeles enquanto tenta escrever o seu primeiro romance. Para esse livro eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo que eu gravei de uma forma muito improvisada, mas eu acho que descreve bem quais foram os meus sentimentos em relação ao livro. Continuando a minha retrospectiva, o próximo livro que eu quero mostrar é O Passado. E cara, eu acho que esse foi o livro do ano pra mim. Eu fiquei impressionada com a eloquência, com a crueza, com a genialidade desse autor. É como eu disse nos 2 últimos vídeos, eu não tenho mais como me decepcionar com esse cara. Esse livro me deixou devastada por ter evocado meus próprios fantasmas e por eu ter encontrado muito de mim nos 2 personagens principais que são extremamente problemáticos. Esse livro foi uma leitura sofrida, mas era exatamente isso que eu precisava ler naquele momento da minha vida. E essa sintonia acabou arrebatando toda a minha experiência de leitura. Daí veio o belíssimo A Espuma dos Dias, do Boris Vian. Para esse livro eu também tenho um vídeo aqui no canal. Esse livro é um encantamento. Ele começa de uma forma muito doce, muito sutil, mas à medida que a história avança, ela vai ficando mais pesada, mais triste e te sufoca de uma forma que, não sei, dá quase vontade de chorar. Apesar disso, é um livro incrível e é um livro que, não sei, é um livro que eu quero ler para os meus filhos, tipo, ler mesmo, sentar na beira da cama e ler essa história. Se você quer saber com mais detalhes qual é a minha opinião sobre esse livro, também tem um vídeo aqui no canal e eu acho que eu já disse isso, mas enfim, é o calor, gente, é o calor que tá me deixando assim agoniada. O próximo livro que eu quero comentar é Lavoura Arcaica, do Radon Nassar, um dos principais livros da literatura brasileira e definitivamente um dos principais livros da minha vida. Tipo, sério, uma escrita arrebatadora, sofisticada, uma história impressionante. Tudo nesse livro me atrai, tudo nesse livro foi escrito de uma forma genial. O próximo livro que eu quero destacar, eu também não tenho uma cópia física comigo, mas foi o sensacional Lolita, do Vladimir Nabokov. A história desse livro é mais ou menos de domínio público, mas caso você não saiba do que eu estou falando, é a história desse homem de meia idade que se sente atraído por meninas, por crianças, que ele chama de ninfetas. Nós temos esse professor, nós temos também a Dolores, ou a Lolita, que é a ninfeta pela qual ele se apaixona perdidamente. Nós temos a história de um cara, de um homem preso a essa loucura, preso a essa espécie de doença, e nós temos essa menina, essa criança, Lolita, que vê a sua infância roubada e toda a sua vida desgraçada por conta
desse professor. É um dos livros mais incríveis que eu já li em toda a minha vida. É uma dessas coisas que você fica, cara, como alguém é capaz de construir uma história dessas? Tá aí, eu vou fazer o meu top 3. Foi O Passado, Lavoura Arcaica e Lolita. Definitivamente foram os 3 principais livros do ano pra mim. Eu também quero destacar alguns autores. Eu não tenho necessariamente um livro favorito para indicar, e eu também não li, evidentemente, toda a obra deles, mas são autores muito importantes para mim, foram autores muito importantes para mim durante o ano. E o primeiro que eu tive a honra de conhecer é o Evandro Afonso Ferreira. Aqui eu tenho Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus e Os Piores Dias da Minha Vida Foram Todos. Esse cara tem uma escrita sensível, uma escrita construída num fluxo de consciência incrível, arrebatador, mas são histórias tristes, são histórias difíceis de continuar. Enfim, é um autor que eu tô muito grata por ter descoberto. Já que eu falei do Evandro, eu não poderia deixar de falar da Márcia Tiburi, outra autora brasileira também, outra autora que eu tive a oportunidade de conversar e de conhecer um pouco mais do trabalho. De novo, é uma mulher que tem uma escrita muito sofisticada, muito sensível, incrivelmente bela, mas um pouco difícil de atravessar. São livros que demandam a nossa atenção, são livros que exigem que a gente leia com cuidado. Isso é incrível, claro, eu só tô avisando, né? E conversar com eles, conviver com eles foi também muito gratificante, porque eu comecei a ver a literatura pelos olhos de um autor. Eu comecei a entender o que é ser um escritor, o que é ser um escritor no Brasil, e isso foi uma das melhores experiências do ano pra mim. Então é isso, gente, finalmente chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, por mais longo que ele tenha sido, e foram essas as leituras que mais marcaram o meu ano de 2014. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!